Alunos da disciplina do Projeto Estrutural M13, nessa semana nós daremos continuidade ao estudo de vigas, aprendendo a realizar o dimensionamento e detalhamento dos estribos. Essa armadura é necessária para resistir aos esforços cortantes, ao esforço de cisalhamento, que nós determinamos através dos diagramas que vimos na matéria de isostática. Conseguir encontrar as equações, os valores de resistência de uma viga ao esforço cortante, ao cisalhamento, foi simplificadamente imaginado que o comportamento de uma viga ele é determinado através de uma treliça que existe no interior dessa viga de concreto armado. Isso é uma simplificação para conseguir encontrar uma formulação para o cálculo da resistência do cisalhamento. Foi verificado que na prática, utilizando esse modelo, os valores são bem próximos, então até hoje é utilizado esse modelo de treliça para o cálculo da armadura de cisalhamento. Nessa treliça, uma treliça é composta por barras e quando os esforços são aplicados nos nós, que é a definição de treliça, todas as barras elas passam a resistir a um esforço ou de compressão ou de tração. No modelo da viga de concreto armado, essa treliça, tem as bielas, que são as diagonais que ficam comprimidas, e essa compressão é resistida pelo concreto. E eu tenho meus montantes também, que são compostos pelos estribos, pela área de aço, que vai resistir a um esforço de tração que ocorre nessa treliça. Então, preciso fazer essas duas verificações. Então, através desse modelo foi elaborada uma formulação para o cálculo do cisalhamento de uma viga. Essa verificação é feita primeiro, esse VSD é o esforço cortante solicitante, é quanto que está sendo colocado uma viga, qual a carga que está sendo aplicada, o esforço cortante máximo que vocês determinam através da isostática, fazendo os diagramas de esforço cortante. O VRD2 é a resistência, no caso do concreto, que seria aquela biela comprimida. Já o VRD3 seria a resistência à tração. E para o cálculo da resistência à tração, eu tenho um valor que a minha área de aço vai resistir e eu considero uma pequena contribuição aqui do concreto. Como que eu determino o valor do esforço cortante solicitante? Através dos diagramas de esforço cortante. E os resistentes? O VRD2, que seria a resistência à compressão do concreto para a biela comprimida, eu tenho essa fórmula, 0,27 vezes alfa V2 vezes FCD vezes B vezes D. Alfa V2 é dado por outra fórmula, 1 menos FCK dividido por 250, sendo que o FCK eu tenho que utilizar aqui em MPa. Então, através do alfa V2, as dimensões da viga e o FCK, eu consigo determinar a resistência aqui, o VRD2. E já para o meu VRD3, eu preciso encontrar o VC, que é dado por essa fórmula, 0,9 FCK elevado a 2/3 vezes B vezes D. Então, através dessa fórmula e trabalhando essa segunda condição, eu consigo determinar uma área de aço que vai me fornecer uma resistência igual ao que está sendo solicitado para uma viga. A gente vai ver isso no exemplo daqui a pouco para ficar mais fácil de entender como que é utilizado essa formulação para o cálculo da armadura de cisalhamento. Se a primeira condição não for atendida, vou ter essa primeira forma de ruína, onde o concreto vai romper devido à resistência do concreto ser menor, o esforço solicitante, então vai romper a compressão.
A segunda forma de ruína é quando a segunda condição não é atendida. Então, o meu aço aqui não consegue resistir ao esforço de tração que aparece no estribo, então tenho essa segunda forma de ruptura, de ruína para uma viga. Depois eu preciso verificar, quando eu determino a minha área de aço do estribo, da mesma forma que fazemos em flexão, também eu tenho que verificar a minha armadura mínima do estribo, que é determinado pelo FCK, e pelo aço, o aço a gente sempre vai usar o CA50. Então, se eu pegar esse coeficiente, que seria o ρ SW mínimo, multiplicar pelo B. No exemplo eu vou mostrar como utilizar essa fórmula. E como disposições construtivas, o diâmetro do estribo precisa ser maior ou igual a 5 milímetros, é o mínimo que devemos utilizar, apesar de ter gente que utiliza de 4,2, mas por norma o diâmetro mínimo é 5 milímetros e o diâmetro máximo é a largura da viga dividido por 10. Esse com relação ao diâmetro. E o espaçamento, que é a distância entre um estribo e o outro, vai ser determinado de acordo com o meu VRD2, o valor máximo. Se o meu esforço solicitante estiver bem longe do resistente, for menor do que 0,67 do resistente, então posso utilizar um espaçamento máximo de até 30 centímetros. Se estiver próximo do resistente, o VSD, que é o solicitante, for maior do que 0,67 do VRD2, então tenho que utilizar no máximo 20 centímetros de espaçamento. Na prática, geralmente se utiliza no máximo 20 centímetros e nem é feita essa verificação aqui. Depois que eu determinei a área de aço e verifiquei as disposições construtivas, eu determino agora o diâmetro através dessa tabela. Eu vou encontrar uma área de aço e aí, pelo valor da área de aço, eu encontro um diâmetro e o espaçamento entre as barras para o meu estribo. No exemplo, a gente vai ver a utilização dessa tabela. Esse primeiro exemplo, a gente vai ver no próximo vídeo como que é realizado o cálculo da armadura de cisalhamento.